Pessoas de todo o Brasil para lá se dirigiram. Essa diversificação na formação cultural do povo, isso contribuiu para esse processo, para esse sucesso? Eu acredito que sim. Então, hoje, naquela época, quando eu fui, a grande maioria era descendente de índio, de boliviano, uma mistura muito grande. Hoje temos todos os estados presentes em Rondônia. Isso, obviamente, diversifica a cultura e aumenta, obviamente, essa cultura também. Agora, desembargador, como nós vimos, aliás, é uma situação que não é diferente no estado de Rondônia. Sempre a história de todas as unidades da federação, nós temos verificado isso, inclusive, gera suas benesses, gera a participação do povo, gera o desenvolvimento cultural, mas também paga-se um preço em função das características de cada uma dessas unidades. Como nós vimos, falamos a respeito da má fama dos políticos e também da questão do narcotráfico, pela própria situação geográfica do Estado. Primeiro, com relação à questão dos envolvimentos de políticos do Estado em crimes. Como é que o desembargador encara essa situação? Como tem sido esse dia a dia, particularmente já que se lida com o Poder Judiciário, em lidar com essas questões tão delicadas? Desde aquela operação Dominó, obviamente nós sabemos que existe envolvimento de político com crime e tudo mais, mas aquela operação Dominó veio a revelar essa situação para a população, inclusive com o envolvimento de outras pessoas, outros segmentos da sociedade. Na eleição seguinte, vários desses deputados envolvidos com o crime não conseguiram se reeleger. Mas agora, o povo parece ter memória curta, mas agora no segundo mandato, após a operação, alguns já começam a retornar. Isso é péssimo para o Estado. Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu definitivamente a questão da ficha limpa somente para as próximas eleições. Finalmente tivemos um desfecho para essa questão. Com essa decisão do Supremo de ontem, com certeza, na próxima legislatura, nós teremos um legislativo totalmente diferenciado. Infelizmente, muitos deputados hoje eleitos em Rondônia têm envolvimento com crimes contra a administração pública, principalmente contra a administração pública. Isso é em função de características do próprio Estado? É muito diferente de outros estados? Como é que o senhor encara isso? Olha, Carlos Eduardo, eu acho que isso aí é uma realidade nacional. No Rondônia não tem esse privilégio, não. Isso aí esbarramos em todas as unidades da federação. Ontem mesmo aqui em Brasília, assistindo um jornal daqui da cidade, vi envolvimento de políticos daqui também, nesses escândalos, recebendo dinheiro e outras coisas mais. Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos dar um basta. E que acaba desembocando exatamente nos tribunais de justiça de todo o país. Vamos falar a respeito do Poder Judiciário exatamente no estado de Rondônia, mais exatamente do Tribunal de Justiça. Trata-se de um estado promissor e um Tribunal de Justiça bastante recente na história do Judiciário brasileiro. Vamos conhecer melhor a história do Tribunal de Justiça de Rondônia. A trajetória da justiça em Rondônia acompanha os eventos históricos da região e ganha destaque com a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Em 1912, foi registrada a primeira atividade judicial, a instalação da comarca de Santo Antônio do Rio Madeira. A localidade pertencia ao estado de Mato Grosso. Também há registro de atividades judiciárias na vila de Porto Velho, que pertencia ao estado do Amazonas. O documento mais antigo encontrado é de 1914. A comarca de Santo Antônio do Rio Madeira foi desativada no início dos anos 30, quando as atividades e a documentação foram transferidas para a comarca de Guajará-Mirim, criada em 1929. Rondônia passou de território a estado em 1981. Em 1982, uma lei complementar federal criou o Tribunal de Justiça do Estado, composto inicialmente por 7 desembargadores. Esse ano, o Estado tinha 15 comarcas. Atualmente, o TJ rondoniense é composto por 19 desembargadores em exercício efetivo.
Desembargador, uma transição de território para Estado. O desembargador acompanhou exatamente esse processo. É muito diferente a organização judiciária em uma situação e outra? Olha, eu acho que deveria ser mais fácil possível, porque começar do zero é muito melhor do que pegar o bonde andando, como se diz na gíria, né? Nós tivemos a oportunidade de começar do zero. O Tribunal de Justiça de Rondônia veio passo a passo acompanhando o crescimento do Estado. De um tempo para cá, ficou um pouco para trás. Nós precisamos avançar um pouco mais, porque o Estado teve um crescimento muito grande, como eu disse no bloco anterior, nos 6 últimos anos, e o Tribunal de Justiça não teve condições de acompanhar em razão de déficit orçamentário e financeiro, que é hoje um grande problema enfrentado por todos os tribunais do país. Vamos tentar recuperar as nossas perdas orçamentárias para que na próxima gestão a gente consiga retomar o caminho do crescimento que o Estado clama e hoje acredita muito no Judiciário. Essa que é a verdade. O Judiciário, graças inclusive ao CNJ, o Judiciário Nacional tem ganho credibilidade, precisa retomar essa credibilidade, porque a resposta está aí. O povo tem procurado cada vez mais a Justiça Nacional. O que um efeito que é, primeiramente, o fortalecimento da credibilidade do Poder Judiciário, mas, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de processos, que é um problema de todo o território. Em Rondônia não é diferente. Em Rondônia não é diferente, o crescimento a procura do Judiciário é muito grande, crescendo muito o número de processos. E isso vai fazendo com que o tribunal perca aquela celeridade que nos anos de 2007, 2008, 2009, sendo considerado dos mais céleres do país pelo Conselho Nacional de Justiça. Esses números que citamos agora com relação ao número de juízes e desembargadores, ele já entrou naquela fase em que o número de processos já começa a demandar uma maior quantidade de magistrados, novos concursos? No segundo grau, entendo que não. No segundo grau, o número de desembargadores é suficiente para o número de processos. Não é tão grande assim. Agora, no primeiro grau, realmente o déficit é grande. Nós precisamos hoje de, no mínimo, uns 25 magistrados. Porque o nosso déficit é de 41. Precisamos de, pelo menos, suprir um pouco mais da metade para que o tribunal, para que o Poder Judiciário de primeiro grau possa dar conta da demanda. Já abordamos como um dos problemas do Estado pela situação geográfica, um problema que acaba desembocando também no Judiciário, a questão do narcotráfico. Muitas ações relacionadas a este problema no Tribunal de Justiça de Rondônia? Muitas. E o narcotráfico não é o problema principal. Ele vem agregado a outro. O narcotráfico, nós não conseguimos, na maioria das vezes, pegar os grandes traficantes. Nós pegamos aqueles os pequenos traficantes, aqueles de pequenas bocas de fumo, né? E junto com eles, obviamente, os crimes de roubo, de furto e outras pequenas infrações. O grande problema da passagem da droga em alto nível, alto escalão no Brasil, ela é feita pela vasta fronteira que nós temos, mal fiscalizada. Esse é o grande problema, que precisa ser enfrentado também. Mas isso aí não é o Judiciário. O que o Judiciário tem que fazer é, após prender, julgar e dar o desfecho final à coisa. Mas o grande gargalo no tráfico entorpecente é a fronteira que nós temos, viu, Carlos Eduardo? O Tribunal de Justiça de Rondônia julgou casos importantes que ficaram famosos em todo o país. Um deles foi o conjunto de processos relacionados à chamada Operação Dominó, deflagrada em 2006, a qual o desembargador já se referiu hoje também. Destaque ainda para os processos relacionados ao massacre de Corumbiara e a chacina do presídio Urso Branco. Vamos ver. Um dos principais julgamentos do Tribunal de Justiça de Rondônia foi o que envolveu autoridades do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado. A chamada Operação Dominó resultou na prisão de mais de 23 pessoas.
A operação foi desencadeada após a veiculação na mídia nacional de gravações feitas pelo governador Ivo Cassol. Na época, deputados estaduais trocavam o apoio nas votações da Assembleia Legislativa por vantagens pessoais e financeiras. Os réus foram condenados pelo TJ de Rondônia pelos crimes de formação de quadrilha, concussão e corrupção passiva. Muitos recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e aguardam decisão. Outro caso importante foi o massacre ocorrido no município de Corumbiara, em agosto de 1995, entre policiais e camponeses sem terra. Cerca de 600 agricultores ocupavam uma área da fazenda Santa Elina. Entre os 16 mortos confirmados oficialmente, há uma criança de 9 anos e 2 policiais. Segundo os agricultores, o número de mortos passa de 100. Desembargador, primeiramente com relação à Operação Dominó, na verdade é um caso que chamou muito atenção, mas foi o primeiro de uma série que acabou acontecendo em moldes semelhantes no restante do país, com características próprias, inclusive com essa questão da utilização de gravações que acabaram sendo utilizadas como peças nos próprios processos. Então, a experiência de Rondônia nesse sentido, ela pode servir de base em relação a processos que estão acontecendo ainda hoje em todo o país? Eu acho que sim. Aquela operação Dominó, ela foi uma operação envolvendo desembargador, Ministério Público, ministro do STJ, todos e Polícia Federal, obviamente, todos voltados para punir aquelas pessoas que a princípio apareceram na mídia, numa gravação mostrada em toda a mídia nacional. Só que a partir dali chegou-se a vários pontos. Infiltração no Ministério Público, infiltração no Judiciário, no Legislativo, no Executivo e no Tribunal de Contas. Ou seja, todo o primeiro escalão de um Estado. Infelizmente, várias pessoas envolvidas, conhecidos meus, amigos meus, de muitos e muitos anos, eu não podia nunca esperar o envolvimento daquele tamanho numa operação desencadeada pela Polícia Federal. Desembargador, uma última pergunta com a que envolve todos estes casos que têm repercussão, inclusive internacional. A cobertura da imprensa, da mídia, como é que o senhor estabeleceria que tem sido em relação a esses casos rumorosos? Geralmente a mídia dá atenção maior à morosidade da justiça do que os casos que a justiça julga, né? Principalmente num caso, por exemplo, igual aquele caso de Corumbiara, e o caso do massacre lá de Corumbiara e o caso dos crimes ocorridos dentro do presídio Urso Branco. O que eu posso dizer é que são processos complexos, envolvendo vários réus, várias vítimas, são inúmeras testemunhas a prestar depoimento. É claro que um processo desse ele tem que levar um pouco mais de tempo do que outros. O que eu posso dizer para você, e graças a Deus e com orgulho, é que tanto no caso Urso Branco, que é o mais recente, já foram julgados todos os réus, alguns condenados, alguns até absolvidos, e no caso de Corumbiara da mesma forma. Agora, se existe recurso pendente nos tribunais, ou no Tribunal de Rondônia, ou no STJ, e não foi julgado ainda, essa é uma outra questão. O que importa é que o primeiro grau de jurisdição já deu a sua decisão final. Desembargador, eu queria agradecer a sua participação, desejar boa sorte na continuidade da administração do Tribunal de Justiça de Rondônia, enfrentando tanto estes processos como os outros desafios que caracterizam esta Corte Estadual. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de levar ao conhecimento público um pouquinho da história do nosso Estado. Estaremos aqui na TV Justiça sempre acompanhando e passando para os telespectadores a realidade, o dia a dia dos nossos tribunais. O Justiça em Foco fica por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá.